Olha, mesmo em meio à crise, o número de empregos criados em junho foi 3 vezes maior que em maio, aqui no estado do Maranhão. Esses números são de um levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados em 52 cidades do estado, como mostra a reportagem de Ciro Mineiro. A Tainara ficou cerca de 8 meses desempregada. Nesse período, a jovem buscou de todas as formas uma oportunidade de ser reinserida no mercado de trabalho. O tempo todo procurando emprego com contrato mesmo, que era o meu foco. Então, internet, sites que apresentavam programas, redes sociais que apresentavam oportunidades de emprego, vagas. Então, eu sempre fiquei atenta a tudo isso e sempre me inscrevi em tudo que aparecia. Toda oportunidade que eu tive em redes sociais, em sites, tudo eu estava atenta. A executiva de vendas foi uma das centenas de pessoas que no último mês de junho conseguiram um emprego. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, em 52 cidades maranhenses analisadas, em junho mais de 31 mil pessoas foram reconduzidas ao mercado de trabalho. O quantitativo é 3 vezes maior que o observado em maio, que somando os números dos mesmos 52 municípios, resultou na criação de pouco mais de 10 mil postos de trabalho. Em São Luís, esta concessionária de veículos soube não só enfrentar, mas também superar os impactos da crise econômica. Além dos atuais 200 funcionários, a loja, que segue em processo de expansão, recentemente abriu mais 70 novas vagas de emprego. O grupo está passando por essa crise, mas entendendo que teve que fazer o dever de casa antes, né? Teve que se preparar para ela, né? Então hoje a empresa ela tem uma sustentabilidade financeira que consegue sim, né, investir em novas empresas e, consequentemente, dar novos empregos para as pessoas. No Maranhão, o programa Mais Emprego tem sido uma ferramenta importante, incentivado a geração de empregos. O programa, direcionado a micro, pequenas, médias e grandes empresas, concede aos empregadores um apoio financeiro no valor de R$ 500 para cada novo trabalhador admitido regido pela CLT. E esse programa, que inicialmente, quando foi criado, ele atendia apenas os médios e grandes empresários, foi estendido também aos micro e pequenas empresas. Então, as empresas podem contratar, terão um crédito de ICMS e aquelas pequenas empresas terão uma restituição no valor correspondente a cada emprego gerado. Colocando em prática novamente as habilidades profissionais, a Tainara pretende se manter firme no emprego. Tentar me manter o máximo que eu puder, porque a gente sabe que quem já saiu do mercado está ciente de que está difícil. Então eu vou tentar ficar aqui por quanto tempo eu puder, se Deus quiser. Mas muitas vezes algumas atividades profissionais podem ocasionar estresse e afetar a saúde do trabalhador, assim como muitos profissionais podem ter o seu desempenho afetado por transtornos, problemas emocionais. Sobre o assunto eu converso com o psicoterapeuta Alfredo Barbeta. Obrigado pela presença aqui na Difusora, bom dia. Bom dia, Adalberto. Eu é que agradeço a oportunidade, porque é também um momento que a gente pode ajudar as pessoas, né, e através da Difusora, com o alcance que vocês têm, de reconhecer algumas dificuldades, talvez alguns problemas, e poder superar e avançar, né? Então, esse canal é muito importante. Obrigado da oportunidade. Essa questão que nós levantamos ainda há pouco, né? Os dois lados da moeda, ou seja, atividades laborais que muitas das vezes são extremamente estressantes, e o jornalismo está inclusive entre elas. E, de outro modo, pessoas que têm alguns problemas emocionais e que isso pode afetar diretamente a sua capacidade produtiva. Para mim, Adalberto, dentro da perspectiva com que a gente olha, que é a neuropsicologia, o estresse ele passa a ser central na avaliação da saúde mental, da saúde emocional, né? O estresse é uma reação normal do corpo e ele nos ajudou a chegar até hoje, não vamos esquecer disso. Se eu estou na passagem de ônibus, por exemplo, lá na avenida, na faixa, é melhor eu ficar estressado e esperar o ônibus passar do que eu ir de uma vez e avançar. Um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa fundamental, né? O estresse é uma preparação do corpo para enfrentar um perigo. Esse é o conceito, isso é muito importante. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, entender isso. Estresse é preparação do corpo para a luta ou para a fuga. Ou você sai correndo do perigo, ou você enfrenta o perigo. Bem, e aí acontece uma série de questões, como você disse antes, quer dizer, a extensão do tempo de trabalho começa num cansaço muito grande, o cérebro lê isso como estresse, como perigo e se prepara para lutar. Só que ele não encontra com quem lutar, ele vai lutar consigo mesmo, né? E aí então nós temos uma depressão,
onde eu passo a me culpar, eu passo a me exaurir das minhas forças pelo que aconteceu. Ou seja, um problema sério como a depressão, mas pode ter raiz lá no estresse. No estresse, que geralmente, em 90% dos casos, tirando os casos de doença mental mais grave, que aí tem um componente biológico bastante evidente, o estresse para nós é a causa de todos os problemas emocionais que a gente vive hoje. E esses problemas têm afetado diretamente a economia brasileira, a produtividade, por exemplo, das empresas, e aí no caso a saúde do trabalhador? Dalberto, talvez o maior número hoje de licença médica nas empresas, o maior número de de candidatos a determinados cargos que não passam nos concursos, a reprovação na escola tem um vínculo diretamente com a história de estresse. São pessoas que acabam pedindo atestado médico porque sente dor de estômago, por exemplo, porque está sentindo palpitação, acaba no pronto-socorro, né? Aliás, as crises de pânico, né, que é talvez o máximo da manifestação do estresse, é muito comum. Pessoas que têm palpitação correm no cardiologista, o cardiologista fala, esse é um problema emocional, psicológico, como se a pessoa não tivesse nada, né? E essa é uma segunda coisa, problema emocional não é a ausência de problema, é a presença de um problema diferente, que não vai ser curado pelo cardiologista, né, pelo gastro, enfim, né? Nós vamos ter que procurar espaços para tratar desse outro problema. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a questão dos concursos públicos. Muitas das vezes esse estresse, o cansaço e problemas emocionais afetam diretamente, por exemplo, o resultado de um cidadão. Sim, quando se submete a um exame, né? Às vezes o aluno, ele sabe, ele fez todo o esforço, ele passou anos estudando, ele sabe, ele chega na prova e a gente diz que amarelou, né? Que nem o Ronaldinho lá há uns 10 anos atrás aí. Bem, quando nós ainda vivíamos de caça, né, encontrar com um dinossauro, ou a gente corria, ou a gente lutava. Não tinha muita escolha, né? Ou você enfrentava o dinossauro, ou você corria dele, enfim. E esse padrão é o padrão de resposta do ser humano. Qualquer problema, eu posso enfrentá-lo ou correr e fugir dele. Seja uma separação, uma prova de concurso, uma situação na empresa, uma situação com o meu funcionário, uma situação com o meu patrão, independe. A pergunta é, o que você está transformando em dinossauro? Porque se você transformar em dinossauro, você com certeza vai viver as reações do estresse. Me permite apenas rapidamente descrevê-las, sem aprofundar, mas já indicando alguns passos. Quando o ser humano ele entra em perigo, pode ser uma criança sendo surrada pelo pai, pode ser o empregado sendo desrespeitado na empresa, pode ser você trabalhando demais, mesmo que seja uma coisa que você adora fazer, né? Então o que vai acontecer? Alguns neurohormônios vão ser acionados imediatamente e você se prepara para a luta. Ao se preparar para a luta, você tem uma descarga do estômago e do intestino. Ninguém luta de barriga cheia. Ninguém vai. Você acabou de passar aí uma reportagem de luta. Se esse menino comer demais, ele não luta, ele está lá, ele quer dormir, ele quer descansar. A luta não. Então você já deve ter visto falar, gente, o cara se borrou de medo. E se borra mesmo. Tem imagens, às vezes, da polícia de pessoas que foram assassinadas, que ele está molhado de ter urinado. É exatamente isso que acontece, é uma descarga. Vai apresentar um trabalho na escola, você começa 3 dias antes de ficar sentado no banheiro, você não sabe se estuda ou se vai para o banheiro. É uma reação normal do organismo. É uma reação normal ao estresse. E o que fazer para enfrentar essa dificuldade? Mas vamos lá, tem mais 2 coisinhas importantes. O coração ele começa a bater, é o que você corre no cardiologista. Mas isso é uma reação normal do organismo, porque eu preciso de sangue, ou para correr, ou para lutar. Mão gela, porque o pé está bom para correr, ou a mão esquenta, porque você vai lutar. A sudorese, por exemplo. Para evitar essa situação. Esse conjunto de elementos é uma reação do organismo de defesa. Para evitar isso, tem 2 caminhos. O primeiro é
a pessoa conseguir se organizar de tal maneira que ela comece a se preparar para enfrentar os dinossauros do dia a dia. Todos os dinossauros que a gente pode imaginar, todos os perigos que a gente pode imaginar. 2, ter um pouco de crítica, né? Eu estou aqui conversando contigo, isso não é um ataque, né? Eu não estou em perigo. Então qual é a minha missão agora e até que ponto eu posso chegar? Se eu começar a discutir contigo, brigar contigo pelo tempo, pelo que eu quero falar, eu já te transformei num dinossauro e começo a ficar aqui, não, fica quieto que eu quero falar. Enfim, é mais ou menos isso. Questionar, olhar para as suas condições e ter um pouco de, vamos dizer, de esperança e de capacidade de eleger os desafios que sejam possíveis e lutar, se preparar para aqueles desafios que eu ainda não tenho as habilidades necessárias. Muito obrigado pelas informações, a entrevista aqui na TV Difusora. Obrigado, Alberto.